Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Com muita empolgação, vamos iniciar nossa terceira aula do curso Redação Oficial. Na aula de hoje, vamos trabalhar parágrafo. Tudo que está caindo em prova a respeito de parágrafo, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, você vai ficar por dentro e vai acertar a questão. Então vamos conhecer parágrafo? Então, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Parágrafo. Olha o símbolo do parágrafo aqui, ó. A gente já vai ver como que se chama esse símbolo aqui. Vamos lá. Mas antes, vamos conhecer a definição de parágrafo. O parágrafo constitui, na técnica legislativa, a imediata divisão de um artigo, ou, como anotado por Arthur Marinho, parágrafo sempre foi, numa lei, disposição secundária de um artigo, em que se explica ou modifica a disposição principal. Tudo bem? Você tem lá o artigo, beleza? O parágrafo é uma divisão imediata do artigo, beleza? Esse parágrafo, ele vai ser uma ideia secundária do artigo, um complemento, uma explicação, uma alteração. Tudo bem? Beleza? Então o que você tem que saber é o seguinte: o parágrafo está abaixo do artigo, tá? Então você tem um artigo e você tem o parágrafo. Beleza? O parágrafo é representado pelo sinal gráfico. Olha ele aqui, ó. Signum sectionis. É esse cara aqui, ó. Signum sectionis. Em português, é conhecido como sinal de seção ou sinal de corte. Beleza? Eu prefiro chamar de sinal de seção, tá bom? Mas sinal de corte também é a forma correta. Beleza? Também em relação ao parágrafo, existe a prática da numeração ordinal até o nono. Beleza? Então você tem aqui, não só o artigo, né? O parágrafo também vai. Você não vai falar parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Não, você vai adotar a numeração ordinal até o nono. Então, são 9 parágrafos que tem nessa lei, então você vai lá, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, até o parágrafo 9º. A partir do parágrafo 10, você já não vai falar, parágrafo 10º. Não, parágrafo 10. Porque a partir do 10 você vai utilizar o numeral cardinal. Olha ele aqui, a partir do 10. O mesmo esquema do artigo que a gente viu lá atrás. Beleza? Na hipótese de haver apenas um parágrafo, aí você vai adotar a grafia parágrafo único. E não sinal de seção aqui e o único. Você não vai colocar o sinal aqui, ó. Por quê? Porque quando for parágrafo único, você tem que escrever a palavra parágrafo por extenso aqui, Parágrafo único. Agora, se for parágrafo primeiro, aí você não precisa escrever parágrafo. Você pode usar o sinal de corte ou sinal de seção, como queira preferir, tá? Então você tem aqui, tá vendo? O sinal de seção tá aqui, beleza? O sinal de seção, você coloca lá, sinal de seção primeiro, né? Parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, até o 9º. Tudo bem aí? Anota que isso cai em prova, hein? Beleza? Com a primeira letra em maiúsculo, quando inicia o texto, e minúscula, quando citado ao longo do texto. Aqui, parágrafo maiúsculo. Por que esse P está maiúsculo? Porque está iniciando o texto. Se ele for citado no meio do texto, não tem por que você colocar P maiúsculo. Tudo bem? Beleza? Os textos dos parágrafos serão iniciados com letra maiúscula e encerrados com ponto final. Beleza? Aqui, parágrafo único, ponto.
Aí você inicia o texto do parágrafo. Beleza? Show. Neste ponto, se precisa alterar, ou melhor, se precisa alertar para equívoco largamente disseminado de se organizar o ato normativo com um número reduzido de artigos e elevado de parágrafos. Então, imagina que você tem uma lei com poucos artigos e muitos parágrafos. Imagina. Sem que se identifique a relação direta entre a matéria dos capta e a matéria tratada nos inúmeros parágrafos. São casos em que o parágrafo não está explicando, excepcionando ou detalhando o caput, mas dispondo sobre regra meramente subsequente. O equívoco parece decorrer da errada tendência de se considerar uma técnica legislativa o número excessivo de artigos. Então, galera, quando você tem uma lei com muitos artigos, isso não significa que houve um emprego inadequado na técnica legislativa. Não, porque o que vai determinar o número de artigos é a complexidade da lei. Se ela toca em vários assuntos, em assuntos diversos, é isso que vai determinar a quantidade de artigo, é a complexidade da lei. Tudo bem? E o fato de uma lei possuir muitos artigos, não significa que foi má empregada a técnica legislativa. Tudo bem? Ó, a elaboração normativa, artigos estruturados de modo complexo, com vários parágrafos, além de parágrafos divididos em incisos, alíneas, itens e até mesmo subitens, tá? Então, muita gente considera errado, considera uma má técnica por causa do número excessivo desses artigos, mas não quer dizer nada. O que vai determinar o número de artigos é a complexidade da lei. Tudo bem? Beleza? Assim, cumpre ressaltar que a regra geral é o artigo limitar-se à frase curta, compondo o caput e as ideias subsequentes serem expressas em outros artigos. Então você tem um artigo que fala sobre uma ideia subsequente, você vai colocar num outro artigo. Beleza? Agora, a subdivisão dos artigos, na forma que expressa, pode ser conveniente e, dependendo da natureza da forma, exigência de boa técnica legislativa, mas não deve ser vista como regra geral ou como exigência aplicável, de modo invariável a todos os casos. Beleza? Tranquilo? Olha um exemplo aqui de parágrafo. Ó. Você tem aqui, ó, artigo 14, aqui, ó, parágrafo 1º, aqui, ó, seção, sinal de seção, aqui, ó, aqui, ó, sinal de seção aqui, ó, tá vendo? Sinal de seção, primeiro, aqui, ó, primeiro parágrafo. Ou melhor, parágrafo 1º, tá vendo? Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei. Beleza, aqui, ó. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98, tá vendo? Exemplo de parágrafo único, tá? Você tem aqui, ó, artigo 8º, aqui, ó, parágrafo único. Olha lá, tá vendo? Na lei tá assim, ó. Parágrafo único, lá, escrito por extenso e com inicial maiúscula aqui, ó. Por quê? Porque está iniciando o texto. Na hipótese de separação judicial, divórcio, anulação de casamento, cada um dos contribuintes terá o tratamento tributário, tá? O conteúdo dessa lei aqui não é relevante para a gente, tá? O que é relevante para a gente é entender a estrutura da lei, tá? Que é o que a gente viu lá, da sistemática externa, né? Ó, parágrafo único, beleza, você escreve por extenso. Agora, quando é parágrafo 1º, parágrafo 2º, aí você usa o sinal de seção aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos brincar um pouquinho? Olha lá, ó. Banca Indepac. No que se refere aos parágrafos na técnica legislativa, assinale a alternativa correta. Diferentemente dos artigos, não existe a prática da numeração ordinal até o 9º
e cardinal a partir do 10. Galera, acabamos de ver que além dos artigos, os parágrafos também possuem essa prática de numerar o parágrafo primeiro até o 9º, utilizando o numeral ordinal. E a partir do parágrafo 10, utilizar o numeral cardinal. Beleza? Então, ó, essa alternativa A aqui, ó, tá fora. Alternativa B. Na hipótese de haver apenas um parágrafo, adota-se a grafia sinal de seção único. Galera, nós acabamos de ver que o sinal de seção aqui é utilizado quando tem parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro. Quando é parágrafo único, você deve escrever por extenso. Então você vai ter que colocar lá parágrafo único, ponto. Se o parágrafo único estiver iniciando o texto, você deve colocar com inicial maiúscula, ok? Então, ó, a letra B tá fora também. Alternativa C. Os textos dos parágrafos serão iniciados com letra maiúscula e encerrados com ponto final. Beleza, certinho. Vou marcar com asterisco aqui, beleza. D. São indicados por algarismos romanos, seguido de travessão ou meia risca. Galera, os parágrafos são indicados por algarismos romanos? Primeiro, segundo, terceiro, é assim? Não. Ele é escrito, ele é indicado por numeração ordinal até o 9º e cardinal a partir do 10. Então você vai ter lá parágrafo 10, parágrafo 11, parágrafo 12 e por aí em diante. Beleza? Não é por algarismos romanos. Tudo bem? Beleza? Então essa D tá fora. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Ok? Questão 2, Instituto Consulplan. Aí, ó. Analise as afirmativas a seguir. O parágrafo é representado pelo sinal de corte. Olha aqui, ó, o símbolo aqui, ó, viu? Seguido de numeração até o 9º e nananana, a partir do 10. Galera, eu sei que é o numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 9º. E a partir do 10 é o cardinal. Parágrafo 10, parágrafo 11, 12, 13. Então eu sei que aqui, ó, é cardinal. Beleza? O parágrafo pode terminar com... Normalmente o parágrafo termina com ponto, mas ele pode terminar com 2 pontos e subdividir-se em incisos. Beleza? Porque você tem aqui, ó, você tem o artigo, depois você tem o parágrafo, depois você tem os incisos, depois você tem as alíneas, depois você tem os itens e depois você tem os subitens, ok? Essa é a hierarquia, ok? Então vamos lá, continuando aqui, o parágrafo pode terminar com 2 pontos e subdividir-se em incisos, que por sua vez podem subdividir-se em alíneas. E estes podem subdividir-se em itens. E os itens podem ser subdivididos em subitens, ok? Então, do jeito que está aqui, ó, ordinal, cardinal, cadê? Começando por cardinal, elimina A. Começando por cardinal, elimina B. Sobrou a C e D, né? Então, tem aqui ordinal, cardinal, 2 pontos,
2 pontos, ó, disputa tá acirrada aqui, ó, entre a C e a D. Caput, não, aqui não é caput na C não, é incisos, ó, tá vendo? Incisos, ó, incisos aqui, ó, viu? Que por sua vez podem subdividir-se em alíneas, aqui, ó, alíneas, e estes em itens, aqui, ó, beleza. Ó, então, ó, questão 2, o nosso gabarito é a letra D. Show. Vamos ver a 3? Instituto Consulplan também. Considerando as técnicas legislativas, relacione adequadamente as colunas a seguir. Nós temos aqui, ó, número 1, inciso, 2, artigo, 3, parágrafo, 4, epígrafe. Vamos lá. Vamos ver essa coluna aqui. Centraliza-se na folha em caracteres maiúsculos e indica a espécie normativa. É composta pelo número da proposição e o ano de apresentação. Galera, essa definição aqui é da epígrafe, tá? Então eu vou botar número 4. Na próxima aula nós vamos ver com mais detalhe o que é epígrafe, tá? Na próxima aula, acho que daqui a 2 aulas nós vamos chegar em epígrafe, beleza? Mas ó, fica tranquilo que é um assunto leve, é um assunto que você vai conseguir aprender com relativa facilidade, tá? Não é nada de assustador não. Vamos lá. Próximo. Unidade básica do texto. Pode se desdobrar em parágrafos ou incisos e deve seguir de numeração ordinal até o 9º e depois de cardinal a partir do 10. Esse é o artigo, galera. Esse é o artigo. Então, ó, artigo a qual número aqui? É 2, né? Aqui, ó, 2. Beleza. O 2 é a unidade básica do texto. É o artigo. Show. Próximo. Refere-se ao complemento aditivo ou restritivo do artigo. Pode-se desdobrar-se em incisos. Galera, acabamos de ver que o parágrafo ele é um complemento ou é uma restrição do artigo. Parágrafo. Parágrafo ali é qual número? Aqui o número 3. Ó, vou botar o 3 aqui. Beleza? Próximo. É utilizado em geral para enumeração. É representado por algarismos romanos seguidos de hífen. Então você tem lá 1 hífen, aí você tem lá 2 hífen, 3 hífen, tá? Então é quem? É o que sobrou lá, ó. É o inciso. Tá vendo? Então a nossa sequência ficou qual aqui, ó? 4, 2, a nossa sequência ficou 4, 2, 3, 1, né? 42, 31. 42, 31. A sequência está correta em, vamos lá, 42, 31, 4, 2, 3, 1. Ah, é a alternativa A, aqui, ó. Beleza, tá vendo aí? Que maravilha. Galera, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Pessoal, viu? Parágrafo é um assunto tranquilo, tá? Tem alguns detalhezinhos que a gente tem que ficar atento. E ó, treinando ali com os exercícios, com as questões, você pega fácil. Beleza? Amanhã a gente se vê.